sou Camila de Moraes Raimundo, zootecnista e professora aqui das Faculdades Associadas de Uberaba. Estamos aqui hoje na FASU, na Fazenda Escola, para falar um pouquinho para vocês sobre a utilização de biotécnicas reprodutivas e da genômica em programas de melhoramento genético. Bem, antes da gente começar toda essa conversa, é importante que haja definição de objetivos e critérios de seleção na sua propriedade. O que são os objetivos? É o foco, o intuito o qual você vai trabalhar com a seleção e o acasalamento de determinados animais. Já os critérios de seleção são voltados para as características de melhoria. Para dar um exemplo para os senhores, por exemplo, se você quer trabalhar com melhoria da carcaça da sua propriedade, você tem que trabalhar, então, características como marmoreio em determinadas raças, mas como área de ouro de lombo, espessura de gordura, na seleção dos seus animais. Como que a gente obtém esses critérios? É importantíssimo que você tenha total controle dos índices zootécnicos da sua fazenda. Assim você vai saber quais características serão corrigidas e quais serão de fato melhoradas. E é bom acompanhar sempre a curva de ganho genético da sua fazenda. E nessa base do ganho genético é que entram as biotécnicas reprodutivas e a genômica, como ferramentas. Vejam bem, é importante a gente entender que são ferramentas para o melhoramento e não promotoras do melhoramento. O que promove o melhoramento é justamente você ter critérios e objetivos de seleção muito bem fundamentados na sua propriedade e a escolha dos animais, a escolha de quais touros você vai acasalar com as vacas da sua propriedade. Lembrem-se, senhores, que o melhoramento não se dá só com machos. Nós temos que também ter a informação das nossas fêmeas para que tenhamos produtos de melhor qualidade, para que tenhamos ganhos genéticos expressivos. As biotécnicas reprodutivas, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a inseminação artificial, a IA, a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, sobre a produção in vitro de embriões, que é a PIV, e a chamada transferência de embriões, que hoje nós falamos produção in vivo de embriões, que são as mais utilizadas. Essas técnicas, cada uma tem funções específicas, mas vamos começar pela IA, que é a técnica mais difundida entre todas elas. A IA, ela promove o aumento da intensidade de seleção, que está diretamente relacionado ao ganho genético. O que é essa intensidade de seleção? Nós chamamos aí de pressão de seleção. Nós escolhemos animais melhoradores para corrigir ou melhorar características de interesse econômico da sua propriedade. Porque nem todas as fazendas têm o mesmo objetivo de seleção. Então, por isso que é importante trabalharmos intra-rebanhos. Então, a inseminação permite a escolha de touros melhoradores. E aumentando, então, essa intensidade de seleção, aumentando os seus índices de seleção, para que você tenha ganhos genéticos expressivos. Já a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, a produção in vivo ou in vitro de embriões, tem a função de buscar a intensidade de seleção, obviamente, porque nós trabalhamos com animais melhoradores, tanto no caso da inseminação em tempo fixo, trabalhamos com touros melhoradores, e na PIV e na TE trabalhamos com machos e fêmeas melhoradores. Lembrando sempre dos 50% da contribuição do macho e da fêmea. Bom, nessas biotécnicas é muito interessante a gente entender que nós vamos trabalhar com o intuito de diminuir o intervalo entre gerações. Por quê? A diminuição desse índice ele é inversamente proporcional ao ganho genético. Ou seja, diminuindo o intervalo entre gerações, nós temos mais ganhos na propriedade. Além disso, nós trabalhamos com essas tecnologias com o intuito de escolher os melhores animais para a nossa propriedade, trabalhando os critérios para chegar ao seu objetivo. Então, as características a serem melhoradas na sua propriedade devem ser bem categorizadas. Bom, sabendo um pouquinho dessas biotécnicas, vamos falar então como que a genômica também é uma ferramenta para o seu processo de seleção e melhoramento. Senhores, entendam que a genômica ela não é uma biotecnologia reprodutiva, ela é da área da genética molecular. Nós coletamos material genético dos touros, principalmente os pelos da cauda, para extrair o DNA desses animais e fazer, então, uma decodificação desse DNA. Então, esse DNA vai poder ser lido. E aí nós vamos fazer um sequenciamento desse material genético para entender quais os locais no DNA
no genoma do animal, que o genoma nada mais é do que o conjunto de DNAs, o conjunto completo de material genético do seu animal. Nesse sequenciamento, nós iremos, então, buscar os melhores animais através de regiões no DNA que vão ter associação com características de produção, com características que chamamos de quantitativas, que são as voltadas para o seu interesse econômico. Vejam bem, para a gente conseguir não só identificar, a gente ter uma DEP genômica, nós precisamos, então, de buscar fenótipos dos parentes, fenótipos do pedigree desses animais. Por isso, senhores, aquela história que nós ouvimos muito, que a genômica veio para eliminar a coleta de fenótipos, ela não é verdadeira. Muito pelo contrário, nós precisamos desse banco de características. Quais fenótipos? Peso à desmama, idade ao primeiro parto, circunferência escrotal, características de carcaça, características visuais, como estrutura, precocidade e musculosidade. Vejam bem, senhores, essas informações são muito importantes para que se faça uma associação estatística através de metodologias computacionais e seu animal obtenha, então, uma DEP genômica. Você tem o valor genético, genômico do seu animal à idade jovem. E é aí que eu falo para os senhores, quais animais que vocês vão selecionar na sua fazenda para fazer uma seleção genômica, uma avaliação genômica? São os animais jovens. Os animais mais velhos, eles já possuem as DEPs convencionais, que também possuem alta acurácia. Então, dentro dessas DEPs convencionais, vocês possuem, então, informações já estabelecidas do seu animal. Aqueles animais jovens que ainda não têm filhos, não têm progênies, eles precisam de ter essa informação do DNA para que você saiba qual o potencial genético dele. Então, para você trabalhar no seu programa de melhoramento, a genômica vem, então, como intensidade de seleção, lembrando que ela é diretamente proporcional ao ganho genético e diminui o intervalo entre gerações, que é inversamente proporcional ao ganho genético. Ou seja, essas tecnologias todas, elas vão vir para você, produtor, para você melhorar, acompanhar a sua curva de ganho genético. É importantíssimo se a sua curva está ascendente, se está estabilizada ou descendente, porque as características, para você saber quais devem ser melhoradas, para você ter um programa de qualidade na sua propriedade, você tem que ter, então, todas essas informações compiladas. E dentro da genômica, eu ainda falo para os senhores que é uma tecnologia altamente fundamentada. Então, ela não é uma técnica que vai trazer informações pouco baseadas para vocês. Muito pelo contrário, vocês vão ter um conjunto de informações, vocês vão ter um conjunto de critérios muito bem embasados. E vocês vão ter confiança, acurácia na predição dos valores genéticos dos seus animais. E mais importante do que isso, nunca deixem de coletar os fenótipos, seja pela avaliação visual, seja pela avaliação de fenótipos quantitativos, pesagens, mensurações, tudo isso, todos esses critérios, mesmo do seu animal que for avaliado genomicamente, ele vai produzir progênies, e para essas progênies serem avaliadas genomicamente, precisa dos fenótipos desses animais. Senhores, basicamente, para vocês terem um programa de melhoramento genético bem fundamentado, você pode começar desde uma estação de monta natural, touros melhoradores, até a aplicação dessas biotecnologias. Mas é muito importante, acima de tudo, que você saiba o seu objetivo, que você trabalhe os seus critérios e que você tenha em mãos os índices zootécnicos da sua propriedade. Inclusive, senhores, aqui na FASU nós temos duas grandes e importantes provas dentro de programas de melhoramento genético. Aqui acontece o pré-teste, ou seja, a pré-seleção para o teste de progênie de touros da raça Gir Leiteiro, o qual eu estou diretamente envolvida na obtenção de dados e na avaliação de libido desses animais. Além disso, nós temos também o PENAT, que é a Prova Nacional de Avaliação de Touros Jovens, que acontecem aqui. 2 programas de melhoramento genético, bovinos de corte, bovinos leiteiros das raças zebuínas, acontecem aqui na FASU e nós acompanhamos, rodamos os dados e entregamos informações para você, produtor.